Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem vos fala é Kercher. Eu estou novamente acompanhado pelo meu grande amigo Charão. Hoje, no 12º episódio do podcast Imortal 1903. Inscreva-se no canal. Nós traremos a análise das principais lições que nós podemos aprender com o Grenal 427, Charão. Após a vitória histórica no Grenal 427, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2020, nós podemos tirar algumas lições sobre a formatação da equipe do Grêmio para o restante da temporada. E acredito que começando pelo tripé de volantes. Se nós pegarmos a equipe campeã da Copa do Brasil de 2016, apenas Maicon, Jeromel e Kahneman permanecem na equipe titular do Grêmio. Então, nós estamos nos reconstruindo. Nós estamos montando uma nova forma de jogar, uma nova estrutura da equipe com jogadores diferentes e características diferentes. Pensando nisso, nós precisamos mudar a forma de jogar. Nós já não temos mais um Arthur, nós já não temos mais um Wallace, nós já não temos mais um Luan, enfim, muitos jogadores que foram primordiais na Copa do Brasil, na Libertadores, e que acabaram saindo do Grêmio. Então a gente precisava se reconstruir. Na minha concepção, tu começa uma reconstrução mudando a forma de jogar da equipe. E o tripé de volantes, neste momento de instabilidade, ele pode ser primordial para uma sequência do Grêmio na temporada de 2020, uma sequência em evolução. Lucas Silva de primeiro volante está dando muito certo, deu certo contra o Palmeiras e ontem ele foi o melhor jogador do Grenal. Matheus Henrique e Darlan são jogadores que têm a característica de marcação, embora não seja a principal. Eles têm na saída de jogo, no passe, como as suas principais características, as suas principais virtudes. Então, o Lucas Silva de primeiro volante, principalmente por a gente não ter um jogador com as características de marcação no elenco, o Lucas Silva ele consegue suprir muito bem a ausência de um primeiro volante de origem. Então, acho que o tripé de volantes precisa seguir sendo experimentado e, se der certo, que o Grêmio mantenha para a temporada. Matheus Henrique. Embora eu acredite que o Matheus precise seguir como titular, eu acho que ele vem numa temporada bem abaixo. A partir da de ontem, acredito que, embora boa parte da equipe tenha jogado muito bem, o Matheus não foi legal. E ele já vem de umas partidas ruins. Ele tentava conduzir muito a bola no meio de campo. Numa das poucas chances de gol do Inter, foi ocasionada por uma saída errada do Matheus Henrique, onde o Inter acaba construindo uma jogada que termina no cabeceio do Cuesta e uma defesaça do Vanderlei. Se você lembrar de partidas anteriores, o Matheus já tem falhado muito na saída de bola, como foi lá com o Novo Hamburgo, nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho, lance que ocasionou no gol de empate do Novo Hamburgo. Então o Matheus ele tem falhado bastante, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas eu acho que, por enquanto, ele deve seguir sendo titular ao lado do Darlan. Então acho que o tripé de volantes precisa continuar. Questão do Orejuela. Eu acho que o Orejuela teve mais liberdade na partida de ontem por causa do tripé de volantes. Com uma equipe mais consistente defensivamente, o Orejuela com liberdade conseguiu produzir muito. Inclusive a jogada do gol acontece numa jogada com o Orejuela pela ponta direita, que passa para o Darlan toca para o PP, e pela ponta esquerda o PP corta para o meio, finaliza e faz o gol. Então a jogada do gol do Grêmio é uma jogada do Orejuela, que começa lá atrás com uma roubada de bola do Lucas Silva, o nosso primeiro volante. Então acho que o Orejuela cresceu na partida de ontem com o tripé de volantes, Kercher. Alisson e PP acredito que devem seguir na equipe titular. O PP
dá muita profundidade ao ataque, o PP consegue entrar mais na área, o PP tem o drible, uma das suas principais virtudes, ele tem muita velocidade, ele finaliza bem. O PP é o nosso melhor jogador, titular absoluto, e o Alisson faz uma dobradinha muito legal junto com o Orejuela pela ponta direita. Então, eu acredito que a gente não deve mexer nisso. Porém, o Diego Souza não está bem, Kersh, e a gente precisa encontrar uma maneira de fazer o Diego Souza encaixar neste esquema ou, se precisar, substituir o Diego Souza. Eu entendo a necessidade do Renato em ter um centroavante. Ele gosta de centroavante, todo mundo sabe disso. Tanto que ele teve o Lucas Barrios lá atrás, ele insistiu com o André, insistiu com o Jael, até que o Jael deu uma resposta boa, tanto quanto o Lucas Barrios, e agora ele mantém o Diego Souza. Normalmente a partida toda. Só que o Diego Souza não consegue ajudar na marcação lá na frente, ele não consegue pressionar a saída de bola da equipe adversária, ele tem muita dificuldade pela idade, pelo seu condicionamento físico, é claro, mas é necessário encontrar uma estratégia adequada para encaixar o Diego Souza na equipe ou, se precisar, substituir ele. Não dá para seguir utilizando o Diego Souza lá na frente, sendo que ele não está conseguindo ser muito participativo na parte ofensiva e ele não consegue ajudar na pressão contra a saída de bola da equipe adversária. Então, é necessário ver essa questão. E tem o Cortez também. Para mim, o Diogo Barbosa precisa ser titular da equipe do Grêmio, Kersh. Ontem o Cortez foi bem ofensivamente, mas deixou de desejar defensivamente, como tem acontecido muito na temporada de 2020. Então, na minha concepção, essas são algumas lições que ficam para o Grenal de ontem. Eu gostaria de saber o que você acha sobre o futuro do Grêmio a partir de agora, Kercher. O que nós podemos tirar de bom da partida de ontem e o que, na sua concepção, ainda está ruim e o Grêmio precisa evoluir na temporada de 2020. Eu acredito que o Grêmio encontra-se numa bifurcação no momento. O Grêmio está saindo desse Grenal que o Grêmio foi muito bem, mas não foi uma partida lá genial, né? Então o Grêmio tá nessa bifurcação. Ou ele vai continuar evoluindo, ou ele vai ser mais um Grenal isolado que o Grêmio jogou bem e voltou para um futebol medíocre. Como eu disse antes, o Grêmio foi muito bem, o Grêmio jogou bem e fez um resultado ótimo, mas não foi uma partida genial. Eu acredito que o Grêmio utilizou com astúcia do fator mental. O Grêmio usou muito bem esse fator Grenal que vem se sacramentando cada vez mais nessa série invicta do Grêmio em Grenais. Essa questão dos 3 volantes foi muito importante, né? Pois o Grêmio marcou o Internacional ferozmente com seus 3 volantes e o Inter, sem criatividade na meia cancha, não soube o que fazer com a bola, né? Tanto é que o Grêmio não achou o gol. O Grêmio buscou o gol, tanto é que teve outras oportunidades. O Inter também teve, mas o Grêmio foi muito superior, né? Eu acredito que devido à sequência de vitórias do Grêmio em Grenais, o time tem entrado muito mais tranquilo em campo. E talvez isso tenha camuflado alguns problemas que a gente vem reclamando, como alguns jogadores não conseguiram terminar a partida nas melhores condições físicas, mas ok, isso é normal, foi um jogo de grande intensidade. Nós tivemos a questão do Cortez, que fez uma partida ok, não tenho muito o que reclamar dele, mas continuo achando que o Diogo Barbosa deve sim ser titular no Grêmio. E a gente tem que ver como essa questão física e dos desfalques é importante. A singular volta do PP já fez toda a diferença na partida, todo mundo sabe a atuação que o PP teve na noite de quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores, né? E lembrando que a gente ainda não teve jogadores como Jeromel, Jean-Pierre e Maicon ainda como desfalques, né? Então a vitória no Grenal, na minha opinião, é muito importante, mas ela não pode ainda ser interpretada como um divisor de águas no patamar de futebol tricolor charão. Eu concordo contigo, Kercher. O Grêmio precisa utilizar o Grenal como uma forma de virar a chave na temporada de 2020. Porém, ele não pode ser parâmetro, porque é uma partida. Nós já havíamos elogiado o Grêmio contra o Palmeiras, principalmente a questão da consistência defensiva no primeiro tempo e da atitude da equipe ao longo da partida, até
por buscar o gol do empate no finalzinho do jogo, e agora nós viemos de mais uma vitória em Grenal, mais uma grande atuação em Grenal, só que a gente não pode parar por aqui. No sábado nós temos o líder do Campeonato Brasileiro, eu espero que o Grêmio consiga escalar uma equipe minimamente competitiva, acredito que Lucas Silva é uma das peças que está garantida, até por ser um desfalque no jogo contra a Católica na terça-feira, ele levou o terceiro cartão amarelo ontem, e espero que o Grêmio consiga levar uma equipe minimamente competitiva para jogar bem contra o Galo, buscar um bom resultado. Estamos enfrentando o líder do campeonato, mas uma equipe que vem oscilando bastante. O Galo perdeu alguns jogos. Ele tem vencido muito, mas ele também tem perdido. O Grêmio tem condições de vencer, só que para isso a gente precisa ter a mesma atitude, a mesma concentração e principalmente a mesma inteligência para jogar. A equipe precisa estar bem postada no jogo contra o Galo. O Galo é uma equipe muito intensa, então eu espero que o Grêmio vá bem lá em Minas Gerais, o Grêmio consiga trazer um bom resultado, o Grêmio consiga jogar bem, porque jogando bem vai demonstrar evolução. E demonstrando evolução, a gente consegue enxergar boas perspectivas para a sequência da temporada de 2020. O Grêmio tem oscilado bastante. O Grêmio é uma equipe muito bipolar, porque ao mesmo tempo que ela consegue fazer excelentes atuações contra as equipes grandes, o Grêmio jogou muito bem contra o Corinthians, o Grêmio jogou bem contra o Fluminense, jogou muito bem contra o Flamengo, os clássicos grenais, só que joga muito mal contra equipes inferiores, como a equipe do Sport, o Ceará, o Atlético Goianiense, a equipe do Fortaleza. Então precisamos buscar um bom resultado, porque buscando um bom resultado o Grêmio vai demonstrar evolução, e demonstrando evolução volta a dar perspectiva. Pois é, vai ser um jogo muito complicado contra o time do Atlético Mineiro, né? Time treinado pelo Sampaoli, atual líder do Campeonato Brasileiro. E eu espero que o Grêmio consiga fazer mais uma partida minimamente digna que seja. Eu acredito que é um jogo difícil para chegar cobrando que o Grêmio vá fazer uma grande partida, uma grande atuação. Claro que a gente deseja isso, mas tem que ser racional, né? Que vai ser um jogo contra o líder, contra uma equipe muito bem treinada, e o Grêmio vem numa sequência de jogos muito difíceis. Acredito que as respostas que a gente quer não vão ser dadas também nessa partida contra o Atlético Mineiro. Nós vamos precisar de uma sequência aí de mais uns 3 jogos para a gente ter uma real noção de a quantas anda o elenco do Grêmio. E finalizando o podcast de hoje, um agradecimento especial ao pessoal dos comentários, um abraço ao padrinho do Vinícius de Barros Cassal, aqui no Rio Grande do Sul. Abraço também para o Vinícius HFR, o Iago Jardim e o Ibras Embros, pessoal sempre muito ativo e engajado aí no canal. Um forte abraço a todos, sigam nos acompanhando e dale Grêmio.